Olá, hoje eu vou falar para vocês sobre a reforma tributária. Eu sei que pode parecer um tema assim super chato e você fala, André, eu tenho coisas muito mais legais na minha vida para tratar. Mas como sempre, o nosso propósito aqui não é dar aula para vocês, não é vir fazer grandes exposições. É na verdade provocar vocês a refletir sobre os problemas econômicos de uma maneira mais coloquial, de maneira que vocês entendam que aquilo tem a ver com a vida de vocês. Então a reforma tributária, ela tem a ver com a maneira como o Estado arrecada os impostos. Então a gente tem três tipos de tributos, né, que são os impostos, as taxas e as contribuições. Imposto é quando o governo capta esse recurso e joga num fundão e depois ele monta lá o orçamento para ver como é que ele gasta. Por isso que ele tem que negociar com o Congresso, porque o Congresso faz um pouco essa mediação entre as vontades do governo, que foi eleito por uma parte da população, né, por isso que tem a disputa, e o Congresso, que representa a sociedade como um todo. Você tem todas as forças ali envolvidas. Quando o Congresso e Executivo estão alinhados, aí o governo consegue fazer as coisas com muita facilidade. Agora, quando tem desalinhamento, ou seja, você tem uma maior representatividade no Congresso do que no Executivo, existem esses embates, esses conflitos, e aí a articulação do governo, a capacidade de negociação, permite que o governo gaste naquilo que ele quer gastar. Tá? Então, iniciando dessa maneira. O financiamento desses gastos pode ocorrer, então, pelos impostos. Depois, as taxas, que é quando você compra um serviço do Estado, por exemplo, a água, né, a coleta de lixo, a energia, aí você paga diretamente essa taxa da luz, ou taxa do lixo, taxa da água. E a contribuição, que é um dinheiro que ele é usado para um recurso, para uma aplicação específica, como por exemplo o FGTS. Então esse dinheiro vai para um fundo e ele é usado naquela aplicação pré-determinada. Falando desses três tipos de tributo, por que a reforma tributária é importante? Porque essencialmente ela está dizendo quem é que paga mais imposto em cima da sua renda, quem é que paga mais contribuição, quem é que paga mais taxa. Em geral, a discussão da reforma tributária tem a ver com como o Estado vai então distribuir a sua arrecadação nesses diferentes tipos de tributos. Isso é importante porque cada tributo vai ter um efeito sobre a maneira pela qual as pessoas se comportam. Porém, o vídeo que eu preparei aqui não é tanto para a gente discutir isso em detalhes. É, na verdade, para te dar uma ideia, para você refletir como isso tem a ver com o seu dia a dia. Então, imagine que você vai para um restaurante com vários amigos e que vocês se reuniram, tem lá uma mesa com umas 20 pessoas. Você chega naquele restaurante, você tem um nível de renda, tua família, né, tem um nível de renda, e os amigos, às vezes, têm níveis muito diferentes de renda. Então, quando você chega no restaurante e participa da festa, vem aquele momento chave, que é a hora de ir embora, e vem a questão, como é que a gente divide a conta? A gente vai dividir por comanda individual, a gente vai dividir, cada um paga mais ou menos aí o que consumiu, ou a gente vai dividir tudo igual entre todo mundo? E esse tipo de reflexão, ele parece bobo, mas é a típica preocupação tributária que você tem nesse momento. Então, se você chega no restaurante e você sabe que a conta vai ser dividida, a tendência é você tentar consumir de acordo com aquilo que você pode pagar. Se você sabe que a conta vai ser dividida na média, porque essa é a praxe daquele grupo, o seu comportamento tende a se alterar. Você pode falar, bom, já que eu vou dividir com todo mundo, eu vou consumir mais, porque aí eu, né, compartilho com os outros aquilo que eu quero consumir a mais. E tem o problema da comanda individual. Quando é comanda individual, a pessoa que tem um nível de renda mais baixo, ela em geral fica mais feliz, porque aí ela controla o quanto ela consome. Aí, essa metáfora, ela parece assim até trivial, bobinha, mas ela fala muito sobre o nosso sistema tributário. Porque aquilo que o restaurante serve também é uma maneira de você incluir ou excluir. Então há restaurantes que fazem pratos que são mais coletivos, né? Quando você pede aquela porção e todo mundo come. E há restaurantes que predominantemente fazem pratos individuais. Então pensa o caso limite do restaurante que tem comanda individual com pratos individuais. Esse restaurante ele faz uma adequação quase que perfeita na renda e consumo, porque aquilo que a pessoa consome é o que chega para ela. E há restaurantes que não tem comanda individual e os pratos são coletivos. Daí a pessoa que consome, que tem mais renda, acaba compartilhando
um pouco da sua renda com aquele que tem menos, porque aquele que tem menos tem uma maior chance de comer mais pelo prato ser coletivo. Então isso significa o quê? Que uma reforma tributária adequada é aquela que, pegando esse cenário do restaurante, consegue taxar a pessoa que tem mais renda proporcionalmente mais do que aquela pessoa que tem menos renda, mas garantindo um nível de consumo não tão distante entre elas. Então chega ali os amigos, né? Tem pessoas que têm mais baixa renda, pessoas que têm mais alta renda, imaginando que a nossa sociedade seja assim, que as pessoas de renda muito diferentes se encontrem no bar, tá? Mas aí você tem essa reunião e quem tem menos renda tem a possibilidade, por exemplo, de pagar a comanda individual, mas consumir pratos coletivos. E o prato coletivo são os serviços do Estado, são as transferências de renda. É aquilo que o Estado gasta. Então, se o Estado, por exemplo, ele gasta só com os ricos, então o pobre que está ali ele não consegue se beneficiar daquela distribuição na festa. Então, essa metáfora nos diz o seguinte: eu preciso encontrar uma maneira de tributar menos quem tem menos renda, tributar mais quem tem mais renda, mas permitir que o consumo entre as pessoas, ou seja, o acesso aos bens e serviços, não seja tão distante. E esse é todo o drama das finanças públicas. É como que você tributa a pessoa que pode pagar e ajuda mais apenas aquela que precisa. E não aquele que já tem muito dinheiro, você tributa pouco e dá um montão de coisa boa para aquele que já tem dinheiro. E o pobre, você tributa muito e dá um monte de coisa de baixa qualidade para ele. E no fim, está todo mundo sentado na mesma mesa. E essa é a mesa da democracia. A questão é saber se nessa festa existem divisões dentro da mesa e cada um se agrupa de acordo com a sua renda, ou se essa realmente é uma mesa democrática, em que todos têm acesso ao básico, muito embora permita a cada um deles, né, consumir um pouquinho mais ou um pouquinho menos de acordo com as suas potencialidades. Então, apenas uma provocação para vocês refletirem, tá? Não é nenhuma teoria profunda, mas eu acho que é um jeito legal de vocês se antenarem na reforma tributária e terem um pouquinho de motivação para entender os detalhes, que podem ser bastante complexos. Eu vou tentar trazer um pouquinho mais dessas reflexões mais para frente, mas por hora deixo essa reflexão com vocês. Um grande abraço, boa semana.